Caros amigos, boa tarde. É com muita alegria e com muita satisfação que nós estamos aqui no Grupo Regeneração pela primeira vez, a fim de realizar esse trabalho, que é divulgar a doutrina espírita, falar um pouco de Jesus Cristo, falar de coisas boas, mesmo sem ser boas. É um desafio isso, não é mesmo? Então é com muito prazer, uma satisfação pessoal enorme estar aqui pela primeira vez, ser muito bem recepcionado por todos e todas, desde o início até então, e espero retornar várias vezes a estar com vocês realizando esse estudo, porque uma das maiores dádivas que a doutrina espírita nos possibilita ter esse estudo coletivo. Quando nós falamos em palestra, muitas pessoas associam logo a imagem de alguém aqui na frente só falando. Eu não gosto disso. Podem ver que eu já me neguei a ficar aqui em cima. Eu gosto de estar aqui embaixo porque eu já sou alto. E é até uma forma de eu estar mais próximo de vocês. Eu acredito que o conhecimento ele se constrói somente no coletivo. O pouco que sei soma-se aos saberes diferentes e juntos nós conseguimos chegar a um raciocínio, a um ponto que a doutrina espírita tende a nos oferecer. Porque a mensagem do Cristo é uma mensagem que nos possibilita interpretações diversas. Eu posso ler hoje o Evangelho e ter uma interpretação diferente da minha irmã, que vai ler a mesma lição e amanhã terá uma interpretação diferente da minha. Aos poucos nós vamos conseguindo nos adaptar e habilitar as nossas visões às múltiplas concepções que a doutrina espírita nos oferece, haja vista de que ela aborda todos os tipos de assuntos do nosso cotidiano. Ela fala sobre as causas das misérias humanas, fala sobre o sofrimento, sobre a felicidade, sobre a busca do ser humano pela riqueza, fala sobre a morte, fala sobre a vida, fala sobre a tristeza, fala sobre a alegria. Então, sobre todos os temas eu consigo encontrar dentro da doutrina espírita uma explicação lógica, racional e lúcida. Porque a doutrina espírita, em um dos seus pilares, que é a filosofia, visa trazer o conhecimento do Cristo de maneira lúcida. Muitas foram as religiões que no meio do caminho falharam quando buscaram levar a mensagem do Cristo. E entendam por falhar, deturparam, modificaram e criaram um Deus, criaram Jesus, a sua própria imagem e semelhança. Criaram Deus, criaram um Jesus, segundo as suas concepções e suas fraquezas e defeitos. A concepção de um Deus antropomórfico, um Deus que carrega consigo os defeitos e as características humanas. E chega a doutrina espírita na humanidade de maneira organizada, através do Senhor Allan Kardec, transmitindo-nos a imagem perfeita de um Deus de maneira lúcida e de maneira racional. Porque a doutrina espírita, através desse estudo, vai nos proporcionar uma fé raciocinada, que o próprio Allan Kardec nos diz que só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Será que a nossa fé ela é raciocinada? Será que nossos estudos atuais nos proporcionam essa fé raciocinada? Eu observo muito o movimento espírita, visito muitas casas, conheço muitas pessoas dentro do movimento, e isso me faz estudar esse tipo de comportamento, que por vezes eu olho dentro do movimento espírita. E às vezes eu vejo que nós necessitamos muito estudar o Kardec. Nós ainda precisamos estudar muito, não só a codificação espírita. E aí eu abro um parêntese. Nós estamos recheados de uma literatura vasta, que é a literatura espírita. Só de Chico Xavier, enquanto encarnado, nós tínhamos 420 livros. Hoje, enquanto espírito desencarnado, claro, com outro pseudônimo, nós já temos muitos outros livros de Chico Xavier. Divaldo Pereira Franco, nós temos muitos livros. Raul Teixeira, também muitos livros. Ou seja, nós temos um grande acervo doutrinário para pesquisar, para buscar uma base, mas muitas das vezes nós esquecemos do principal, que é o Senhor Allan Kardec. Eu não gosto muito, particularmente, de usar o termo obras básicas, mas eu escuto cotidianamente no movimento espírita algumas pessoas chamando esses livros aqui de obras básicas. Eu digo, obras básicas são as subsidiárias. Essas obras são fundamentais para o nosso conhecimento e para a interpretação doutrinária. Quando eu olho pessoas dentro do movimento espírita que se deparam, por exemplo, com o desencarne de um ente querido e dizem: eu não sei porque Deus fez isso comigo, e não nos cabe o julgamento,
mas uma avaliação crítica. Porque eu já escutei isso até de pessoas que são responsáveis por grupos doutrinários dentro de uma instituição. Ao se deparar com a morte do doente, falar: eu não sei porque Deus me sujeitou a esse tipo de situação tão ruim. E aí fica a reflexão para nós: será que nosso estudo ele está suficiente? Ou precisamos estudar cada vez mais e buscar incansavelmente mais bases, mais conhecimentos? Ou estamos bitolados na nossa zona de conforto, achando que eu li uma obra ou outra já está suficiente? Sabe o que é interessante? Porque o tema que nós vamos tratar na tarde de hoje é um tema muito amplo e que eu vou tentar trazer de maneira mais facilitada, mas um tema muito complexo e a qual os próprios Espíritos, no Livro dos Espíritos, nos dizem que nós não temos ainda maturidade e consciência para conseguir compreender na totalidade o assunto. Qual de nós, passando essa parte introdutória, qual de nós aqui, na tarde de hoje, tem prazer em sofrer? Uma pergunta: quem gosta de passar pelo sofrimento? Existe algum ser humano na face da terra que gosta de sofrer, que tem prazer em passar por infortúnios? Eu particularmente desconheço. E por qual razão nós sofremos? E por qual razão na terra nós encontramos pessoas, e isso é uma pergunta que o próprio Senhor Allan Kardec faz aos Espíritos, pessoas que sofrem, pessoas que nascem na linha da miséria, enquanto outras nascem em berço de ouros. Por que nós encontramos pessoas na face da terra que nascem fadadas ao sofrimento, crianças que nascem e logo, a partir do momento que nasceu, morrem? Por qual razão? E que Deus é esse que eu posso criar uma imagem de um Deus misericordioso, um Deus amoroso, quando eu vejo uma criança que passa fome nas ruas, quando eu vejo uma família que perdeu todos os seus bens a partir das chuvas? Que Deus é esse? E como eu consigo explicar esse Deus para uma outra criatura? Isso é um dos questionamentos que estão presentes na codificação espírita, mais fortemente no Evangelho segundo o Espiritismo. E os Espíritos nos respondem de maneira muito sábia, que graças às nossas limitadas visões materialistas, nós ainda não conseguimos compreender a profundidade daquilo que é Deus. O Espírito de Miramês, através do médium João Nunes Maia, coloca em comentário a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus, um comentário fabuloso no seu livro Filosofia Espírita. Ele diz: como vocês, que ainda não conseguiram compreender quem vocês são, querem compreender a Deus e a sua justiça, a sua misericórdia? E às vezes nós nos debruçamos de estudos e nos debruçamos a situações que nós ainda não conseguimos entender por conta do nosso materialismo que insistentemente convive conosco. E uma das principais missões da doutrina espírita é combater o materialismo que há dentro do ser humano, atacar diretamente o materialismo. Então, logo quando eu faço essa pergunta extremamente materialista de quem gosta de sofrer, todo mundo responde que não. Mas deixa eu contar uma história bem interessante para vocês. No livro Memórias de um Suicida, para quem já leu, sabe que é um livro fabuloso, um livro que carrega um conhecimento magnífico, à base, obviamente, da codificação espírita. No livro Memórias de um Suicida, nós temos logo nos capítulos iniciais a história de Mário Sobral. Alguém conhece esse espírito? Pois bem, Mário Sobral, ele cometeu suicídio, no decorrer do livro conta-se a história dele, mas ele veio de uma família abastada, uma família que tinha condições financeiras altíssimas. Ele estudou na Universidade de Coimbra, em Portugal, ele tinha condições financeiras, enfim, muito boas. E ele era uma pessoa muito cobiçada pela sociedade. Pessoas, mulheres, homens, todos queriam estar próximos dele, manter amizades com ele, porque ele era aquele tipo de gente que sabia conversar, aquela pessoa que tinha conteúdo. Você conseguia passar a tarde toda conversando com o Mário. E daí ele cometeu suicídio a partir de uma situação que mais na frente eu conto. E conta o espírito que escreve, Ivone Amaral Pereira, que ele estava vagando pelo Vale dos Suicidas, que leva esse nome justamente por ser uma zona de extremo sofrimento daqueles irmãos. Ele estava vagando e ele se encontrou com outro grupo de espíritos e aquele grupo começou a conversar dentro de uma gruta, dentro de uma caverna, e todo mundo compartilhava as suas dores, os seus sofrimentos. Para vocês terem ideia, segundo o espírito que narra essa história, a história de Mário Sobral era mais triste de se ouvir, era mais comovente. E um dos espíritos que estava com Mário Sobral era Camille Bonnet.
que é pseudônimo do escritor português Camilo Castelo Branco, escritor romancista português, que cometeu suicídio. A partir do momento que ele descobriu que ele tinha cegueira, foi diagnosticado, ele atirou contra a sua própria cabeça e cometeu suicídio. E Camille Bonnet, pseudônimo desse escritor português, começa a conversar com Mário Sobral, e Mário Sobral começa a narrar a sua história, a sua triste história. Mário Sobral, como eu havia dito, era de família bastarda, estudou na Universidade de Coimbra, conheceu uma mulher. Ele era aquela pessoa bem boêmia, aquele homem bem boêmio, gostava da noite, gostava de sair com muitas mulheres. E ele conheceu uma mulher, a qual se apaixonou e se casaram e tiveram uma filha. Porém, a vida de boemia de Mário Sobral sempre o chamava e ele não conseguia resistir. Logo, ele começou a dar uns pulinhos fora do casamento e encontrou outra mulher quando começou a ter relações extraconjugais, abandonando sua mulher e sua filha. Passou um tempo com essa outra mulher, a mulher o abandonou e ele decidiu voltar para a ex-esposa, pedir desculpa. E quando foi falar com a ex-esposa desprezou, começou a zombar dele, dizendo que não queria mais nada e começou a desprezá-lo. Ele foi tomado de uma ira tamanha, começou a espancar a sua ex-esposa, matando a sua ex-esposa. Na mesma hora, ele se arrependeu, tomado de remorso, cometeu suicídio e acordou no mundo espiritual atordoado com esse remorso. E Mário Sobral contava essa história, e para mim, quando eu li e quando me deparei com essa história, eu fiquei pensando, poxa, eu já vi tantas histórias no próprio livro de Ivone da Amaral Pereira, tão mais pesadas, entre aspas, e tão mais complicadas, porque a de Mário Sobral era então a mais comovente. E daí a gente começa a ler, né? E ele vai explicando que chegou um grupo da Legião de Maria, que eram justamente os espíritos responsáveis por fazer o resgate desses irmãos, e começa a chamar pelo nome, cada um, Mário Sobral, Camille Bonnet e todos aqueles outros espíritos que estavam naquela zona de sofrimento. Daí eles foram levados para uma zona superior, onde foram medicados, onde passaram por um longo período de sono. Narra no livro, que o perispírito de Mário Sobral era um dos corpos fluídicos mais prejudicados e mais deformados. Mas ainda não termina aí a história. Quando Mário Sobral acorda desse sono de refazimento, ele é convidado a reencarnar. E logo ele reencarna. Logo em seguida ele reencarna. E aí a gente esquece um pouco de Mário Sobral. Passaram-se 30 anos e Camille Bonnet, pseudônimo de Camilo Castelo Branco, não queria reencarnar por medo de vivenciar novas experiências de sofrimento. E daí o mentor espiritual de Camille Bonnet o convidou a visitar Mário Sobral na Terra. Disse assim: olha, vamos ver como está Mário Sobral, vocês não foram resgatados juntos? Vamos ver como ele está, você vai ver que ele está se recuperando, ele está conseguindo apagar da história dele aquelas manchas negativas do passado. E Camille Bonnet, Camilo Castelo Branco, topou a missão e eles vieram aqui. Mário Sobral havia reencarnado numa favela no Rio de Janeiro. E dizem os espíritos que de todas as casas, a de Mário Sobral era a mais paupérrima, era a mais miserável. Mário Sobral ele nasceu com uma deficiência, ele não tinha os dois braços, ele nasceu sem os dois braços. E detalhe, ele era filho de uma mulher que vivia na prostituição, e a partir do momento que ela viu o filho com a deformidade, ela renegou o filho e disse que não queria, e entregou para uma amiga dela, que era a lavadeira, que criou com todo o carinho do mundo como filho. E ele considerava a mãe. E detalhe, essa mulher que criou Mário Sobral era nada mais, era ninguém menos, ninguém mais que a ex-esposa que ele matou na outra encarnação. E Camilo Castelo Branco, quando olhou a encarnação atual de Mário Sobral, fez: mas isso aí é um absurdo! Como pode Deus então permitir que um filho sofra dessa maneira? Como pode Deus permitir que ele passe por essa situação? Eu pensava que a partir do momento que reencarnássemos, nós iríamos ter uma oportunidade melhor de vida, nós iríamos sair do sofrimento, iríamos nos elevar espiritualmente. E aí o mentor de Camilo Castelo Branco intercalou e disse: não diga isso, porque esta oportunidade que Mário Sobral está tendo hoje é preciosíssima para o aprendizado e para a construção da estrada evolutiva dele. Logo, todo esse sofrimento, que do seu ponto de vista é algo horrendo, algo repulsivo, é uma oportunidade preciosa para aquele espírito, naquela condição, mesmo que nas piores do nosso ponto de vista.
Logo, sabendo dessas informações que eu compartilho aqui para vocês, aí eu pergunto: será que o sofrimento, no nosso limitado ponto de vista material, não é até certo ponto bom para nós? Ou não foi por escolha nossa? Ou não foi escolha nossa a fim de que pudéssemos reaver atitudes do nosso passado delituoso? Porque ninguém aqui sabe quem foi no passado. E eu acho engraçado que muita gente procura essas terapias de vida passada, esse modismo que se criou, né? Procura esses modismos aí na terapia de vida passada para saber. Todo mundo quer saber se foi rei, se foi rainha. Sempre é isso, né? Sempre é rei, rainha, conde, duque. Ninguém quer passar por nada. É sempre saber se estava lá em cima na sociedade. E é engraçado que sempre cai assim. Mas ninguém sabe quem nós somos. E eu garanto que se não fosse pelo véu do esquecimento, se soubéssemos o que fizemos um pelo outro, nós não estaríamos aqui na tarde de hoje, um olhando para o outro. Nós saberíamos se você me fez mal, que ele fez mal, e aí nós não estaríamos aqui. Nós estamos juntos, meus irmãos, principalmente nós que somos espíritas, estamos aqui nesse centro, nessa instituição de caridade e de amor, falando de Jesus. Eu me atrevo até a dizer que porque no passado nós estávamos andando na contramão desses ensinamentos e hoje nós temos a necessidade de estar aqui, de estar falando de coisas boas sem ser bons. A palavra é necessidade. É essa palavra que rege a lei de ação e reação. Logo, o ponto de vista que é uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz muito sobre aquilo que eu interpreto como sofrimento, como coisa ruim ou como coisa boa. E nós devemos sempre estar atentos antes de julgar as coisas que se acontecem, porque nós não sabemos dos planos de Deus nas nossas vidas. E principalmente nesse período que nós estamos atravessando no planeta Terra, que é um período a qual, quando olhamos para o lado de fora de nossas casas, as pessoas estão cada vez mais frias, cada vez mais apáticas, pessoas cada vez mais sem sentimento para com o outro. A impressão que nós temos é que as pessoas estão se travando, que não se entregam à caridade. Então, principalmente nesse período que nós estamos atravessando, que nos transmite essa imagem de que a sociedade ela anda de maneira fria, de maneira rude, egoísta, se faz necessário compreender a semente do Evangelho de Jesus. Mas isso só acontece de dentro para fora. Eu pergunto aos trabalhadores da casa, aqui do Regeneração, quantas são as criaturas que atravessam aquela porta e dizem assim: é aqui onde eu encontro o Evangelho de Jesus? É aqui onde eu me melhoro? É aqui onde eu busco a resposta para uma vida mais plena, uma vida mais leve? Dificilmente. É mais fácil, mais conveniente a passar por aquela porta pessoas que dizem assim: é aqui que faz descarrego? É aqui que toma banho de erva, de chá, para tirar mal olhado, para tirar isso? Porque nós sempre queremos ter uma solução imediata, nós nunca queremos nos sujeitar ao processo, que é justamente o processo que nos eleva à condição de espírito merecedor da vitória, se aí podemos dizer dessa forma. Mas sempre nós queremos a solução mais rápida, a solução mais conveniente, a que venha doer menos. Mas, meus irmãos, já dizia Emmanuel, são escolhas individuais que nós fazemos na vida da gente. E quando nós nos conscientizarmos de que, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, toda a nossa estrada do hoje e do amanhã é consequência e continuação da nossa estrada do ontem, aí as coisas irão se facilitar de uma maneira tão grande. Nós estávamos indo para um evangelho no lar, na casa de um amigo nosso, e quando passávamos na frente de uma igreja evangélica, eu não sou muito adepto a hinos e louvores, mas eu acho bem interessante como os nossos irmãos evangélicos se ligam a Deus através de louvores. E quando passávamos na frente dessa igreja, eles estavam louvando em coral um hino que dizia assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E quando eu passei, que eu escutei aquilo, que eu fiquei raciocinando sobre aquilo, e quando cheguei no evangelho eu fiz questão de comentar o que eu estava pensando, porque de fato eu nunca enxerguei tanta verdade como eu enxerguei naquele hino. Quando nós conhecemos ao Cristo verdadeiramente, quando nós começamos a segui-lo, vivenciar a sua mensagem, o seu evangelho, a nossa vida ela torna-se muito mais leve e mais suave de se viver. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos disse que quantos de nós, talvez há 30 anos ou há 20 anos, não conseguíssemos lidar e aceitar as verdades que hoje nós conseguimos aceitar? Quantos de nós, talvez há 50 anos, não passássemos bem na frente do centro espírita
mas que hoje, graças à nossa maturidade espiritual, graças ao pouco conhecimento que nós temos, nós conseguimos já entender muitas coisas que se sucedem na vida da gente. Por isso que nós não podemos jamais abrir a boca para falar assim: eu sofro sem saber por que sofro. Porque todos nós sofremos por consciência e por ciência de causa. Todos nós. E detalhe, nós sempre queremos atribuir ao outro a culpa, a razão do nosso sofrimento. Nós sempre queremos jogar para cima do outro a responsabilidade, aquilo que é de nossa responsabilidade. Às vezes nós escutamos no atendimento fraterno o que de criaturas? Ah, eu não sou feliz porque eu me casei com aquela criatura, aquela pessoa é terrível para mim. Eu não sou feliz porque a minha família é desunida. Eu não sou feliz, é sempre por uma razão externa. E nunca nós conseguimos fazer uma autoavaliação a fim de estudar os pontos que nós temos que melhorar para a nossa felicidade, para a construção da nossa felicidade. Quando nós entendemos que o nosso principal inimigo, se é que posso chamar de inimigo, não é o outro, somos nós mesmos, talvez a nossa vida modifique-se de maneira fenomenal. Mas nós sempre queremos encontrar no outro os problemas, os defeitos que nós temos carregando dentro de cada um de nós. Detalhe, Joana de Ângeles, na sua jornada terapêutica, nos diz, sabe o quê? Que aquilo que eu vejo no outro, na verdade, é o que eu tenho dentro de mim. Porque eu só posso reconhecer no outro aquilo que eu tenho. Então, logo, se o outro é egoísta, eu sou egoísta. Porque eu sei o que é egoísmo. Logo, se o outro é violento, eu sou violento. Porque eu reconheço a violência no outro. Então nós temos que parar de terceirizar nossa responsabilidade e passar a nos modificar e a nos conhecer. Santo Agostinho, quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual a melhor forma de resistir ao mal nessa vida e nas outras encarnações, qual é a resposta? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Por quê? A partir do momento que eu me autoconheço, a partir do momento que eu sei onde eu falho, onde eu devo me acertar, onde eu devo me melhorar, eu começo uma fase, eu começo a buscar uma reforma íntima. Mas enquanto nós não nos conscientizamos de onde nós precisamos melhorar, nós continuaremos estagnados onde nós estamos, com os mesmos sofrimentos, com os mesmos comportamentos. E o próprio Santo Agostinho, ele dá uma receita que é infalível, uma receita tira e queda. Ele diz lá: fazei como eu fiz enquanto encarnado. Quando estava na terra, ao deitar-me à noite, questionava a minha consciência se em algum momento deixei de cumprir a lei de Deus. Nós fazemos isso? Pelo contrário, a gente deita pensando no boleto que está para pagar, pensa no que tem que fazer amanhã, pensa no trabalho, pensa em todas as coisas, mas nunca nós paramos para refletir quais pontos ainda eu devo melhorar para ser um verdadeiro homem de Deus, para merecer o título de cristão e de cristã, de verdadeiro apóstolo de Jesus. Eu acho muito bonito que na prece de Cáritas diz assim, lá no finalzinho da prece, que possamos ser espelho onde se reflita a vossa divina imagem. E detalhe, eu vejo cristãos, não necessariamente espíritas, mas também dentro do movimento espírita, que usa só o nome de Deus como tapete para esconder as besteiras que faz. Aí eu pergunto, nós merecemos o título de cristãos? Mahatma Gandhi, ele diz: eu gosto do Cristo, mas eu tenho seus virtudes. Porque a mensagem do Cristo é uma mensagem perfeita, mas nós perturbamos, interpretamos a nosso bel prazer, criamos um Cristo numa mensagem que nos favorece a gosto do consumidor. Eu tiro do Evangelho apenas aquilo que me favorece, aquilo que favorece o outro, não posso fazer nada. E aí nós temos que ver, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que eu abro esse parênteses, eu gosto sempre de falar sobre esse ponto nas casas espíritas, porque eu acho que no movimento espírita tem que ter muito cuidado com o que fala, principalmente quem vem numa tribuna espírita e assume o compromisso de falar para o público. E nós, quando lá fora, vamos reproduzir o que nós escutamos aqui, nós temos que ter muito cuidado, porque o movimento espírita gosta de criar romances, romancear muita coisa. Eu conheço gente do movimento que parece Jorge Amado, de tanto romance que cria. E o movimento espírita tem um negocinho de mundo, de regeneração. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, que não é da maneira que nós pensamos. Nós temos que estudar constantemente o Evangelho de Jesus, temos que estudar constantemente o que Kardec propõe dentro da codificação, e se nós estudarmos, vamos ver que não existe cronologia, e não depende de um fator externo,
E eu vejo o Espírito dizendo, não, mas agora vai o mundo de regeneração. Eu escutava que o mundo de regeneração ia chegar há 10 anos, eu escutava que ia chegar. Até agora não chegou. Da maneira que dizem. Porque não é um fator externo, é uma mudança interior. Não é o mundo que modifica-se, sim as pessoas que estão no mundo. Logo, se o mundo anda violento, o que eu faço para modificar o mundo? Logo, se o mundo anda egoísta, o que eu faço para modificar o mundo que anda egoísta? Muitas das vezes, ao invés de ir na contramão das coisas, nós vamos na correnteza. Nós somos os primeiros a disseminar o ódio. E como pode o mundo de regeneração chegar dessa forma? Como pode o mundo de regeneração chegar desse jeito? Nós estamos semelhantes aos outros irmãos que ficam prometendo a volta de Jesus. A gente fala do mundo de regeneração como se fosse um prêmio dos bons. Na verdade é meritório, meus irmãos. Nós temos que fazer por onde merecer esse estado evolutivo. Mas enquanto nós não modificarmos as nossas atitudes no hoje, continuaremos no mesmo estágio evolutivo que nós estamos. Sabe por quê? Necessidade. Se nós estamos passando por tudo que passamos, é por uma necessidade. Mas Ian agora explodiu uma guerra. Ian aconteceu o Covid-19. Desde que a humanidade, sempre houveram conflitos armados, sempre houveram vírus destruidores, sempre houveram doenças. E porque será agora, nesse momento, que uma doença transformará o mundo? De jeito nenhum. O próprio Mahatma Gandhi ele dizia: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Do que adianta eu chegar a ficar me queixando da minha rua, mas na minha rua todo mundo bebe, na minha rua todo mundo toma som alto, se no final de semana eu chego e boto som alto. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós já produzimos lá fora, porque ser espírita dentro da casa espírita é algo facílimo. Ser espírita dentro dessas 4 paredes é muito simples, é muito conveniente. Tem gente que quando cruza aquela porta parece que engoliu o Chico Xavier, parece que engoliu o irmão Dulce, fala até baixo. Opa, meu irmão, fala até suave, mas quando cruza aquela porta ali, chuta o primeiro cachorro que passa na frente. Onde é que é ser espírita dessa maneira? Onde eu conheço pessoas que não modificam a sua identidade, mas que são verdadeiramente cristãs e que muitas das vezes nem espíritas são. E eu já conheço pessoas que se dizem até descrentes em Deus, mas que são mais cristãs do que nós, que estamos todos os domingos nos nossos templos religiosos falando que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas no domingo falamos, na segunda nós estamos na rua falando mal do outro, julgando o nosso próximo, xingando a mãe do outro. Então ser espírita aqui dentro é muito conveniente e muito simples, é muito fácil. Vira santo da noite para o dia. A mensagem do Cristo primeiro ela tem que ser internalizada, depois exteriorizada. Como é que eu posso exteriorizar algo que eu não internalizei? Como é que eu posso demonstrar para o mundo e ser lá fora quando a mensagem ainda não atingiu o meu coração? Que esse é o principal objetivo da mensagem. O próprio Cristo nos disse: não se pode pôr vinho novo em odres velhos. O odre, para quem desconhece, é uma bolsa de couro que se depositava no vinho. E quando essa bolsa ficava velha, começava a despelar. Logo o vinho ele perdia a qualidade. E o odre que Jesus se refere são os nossos corações. Como eu posso receber a mensagem do Cristo se eu não preparei o meu coração para ela? Se eu não preparei a minha casa mental para ela? Como eu posso compreender a proposta do Evangelho de Jesus se eu ainda sou cego, espiritualmente falando? E os próprios Espíritos nos dizem na questão 20 do Livro dos Espíritos: vós sois semelhantes a cegos de nascença, não conseguem descrever a luz. E nós lutamos para tirar de nós essa venda, porque nós estamos cegos, nós não somos. Mas infelizmente, enquanto nós não combatermos o materialismo que há dentro de nós, as coisas não modificarão. Enquanto nós não combatermos o materialismo, nós olharemos para as tragédias que se sucedem no planeta e diremos: cadê Deus? Onde está Deus? No mesmo canto, de lá não saiu. De lá não saiu. Apenas a nossa pequenez, a nossa visão pequenina, minúscula, macro, ainda não consegue entender e compreender a sua justiça e a sua bondade. Porque aquela mesma criança que eu citei lá no início, que a partir do momento que nasce, já é falado ao sofrimento e morre, lá está a justiça de Deus.
E para aquele espírito, aquela foi uma oportunidade preciosíssima, única, singular, mas que nós ainda não conseguimos compreender. Mas é porque existem algumas pessoas que nascem na zona da miséria e outras que nascem privilegiadas. Mas por que isso acontece? Chico Xavier dizia assim: Deus dá a uns recursos e ferramentas para auxiliar os outros. Logo, porque existem uns que realmente nascem com riquezas, recheados de riquezas, de ostentação. Se não for para ajudar, essa riqueza não vale de nada, porque o mesmo Chico dizia: existem pessoas que são tão pobres, que a única coisa que tem é dinheiro. Tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro, de tão pobre que é. Logo, onde está a real expiação, o real sofrimento? Aquele que nasce na miséria, mas que é feliz com o pouco que tem, ou aquele que tem muito e que não sabe por que está aqui, vive conflito existencial, não sabe por que a família é desse jeito? Pontos de vista, meus irmãos, e que nós temos que combater esses pontos de vista e aperfeiçoar os nossos estudos dentro do Evangelho, porque somente assim conseguiremos entender tudo o que acontece no planeta Terra. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 1 ao 28 de Jesus, só falando de Jesus Cristo. Um livro magnífico e fenomenal, porque Kardec ele poderia estudar qualquer coisa. Eu vejo gente estudando aí, Jesus andou sobre água, Jesus multiplicou o pão. Kardec poderia estudar qualquer coisa. Ele focou na moral do Cristo. Ele foi entender a moral de Jesus. Amar ao próximo, amar a Deus, não julguei para não ser julgados, perdão das ofensas, a indulgência, causas atuais das aflições, as bem-aventuranças, o sermão do monte. Ele poderia estudar qualquer outra coisa, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, ele estuda a moral do Cristo. E no capítulo 5, então, que é o maior capítulo do Evangelho, que é bem-aventurados os aflitos, está lá uma coletânea de mensagens e comunicações que nos explicam o porquê de tanto sofrimento no planeta Terra, o porquê de tanta tragédia que se sucede, e existem lá 3 itens: causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, justiça das aflições. Nós lemos, nós estudamos, ou quando a gente vai folhear, vixe, que preguiça, uma lição desse tamanho, bem pequenininha, não é nem uma página, causas atuais das aflições, onde o Espírito inicia dizendo assim: para muitos a terra somente o é um vale de lágrimas, mas, segundo o ponto de vista espiritual, é um precioso espaço de regeneração e de evolução espiritual do indivíduo, bem pequeno, mas que tanto nos instrui. O livro Céu e Inferno, por exemplo. O Céu e o Inferno é um dos livros da codificação menos estudados pela doutrina espírita. Quem dizia isso era Sueli Caldas-Schubert, não é Ian que diz isso. Mas o livro Céu e Inferno, um livro que tem, Kardec separou lá uma parte para nos explicar a felicidade, a infelicidade, as causas da felicidade e as causas da infelicidade. Nós não estudamos. Em cada parte tem cerca de 30 relatos de espíritos em sofrimento, espíritos felizes, espíritos doentes, espíritos, enfim, não cristãos. E nós não estudamos, assim como nós não estudamos a Gênese, não estudamos as 12 revistas espíritas, nós não estudamos a Viagem Espírita, as outras obras que Kardec não só tem 5 livros. Ele diz assim: os 5 livros de Kardec, tem mais, somando aí, tem mais de 30. A gente lê 2, acha que está suficiente para a vida da gente. Está suficiente, e não está. Então, no livro Céu e Inferno, existe no capítulo 7, um item fenomenal, chamado Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura, como assim? É de assustar qualquer um, como assim? E são 33 itens escritos pela espiritualidade sobre o que virá. Porque a doutrina espírita, ela não só nos apresenta uma base do que foi o passado e como está o nosso presente, ela também nos possibilita a compreensão de como será o nosso futuro. Claro que a depender daquilo que nós fazemos do hoje. E no livro, e nesse item do Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, no 3º parágrafo, está escrito que a cada imperfeição e declínio moral da criatura humana lhe está reservada uma aflição. Vou repetir: para cada imperfeição e declínio moral da criatura humana está ali reservada uma aflição. Ou seja, para cada defeito meu tem uma consequência que me aguarda. E aí, não sendo suficiente,
Eu li esse capítulo, esse item do capítulo 7, Código Penal da Cultura, e fiquei avaliando, como assim? Para cada um que tem um defeito, eu vou ter que pagar de uma maneira por ter aquele defeito? E aí eu fui para Emmanuel, no capítulo 10, do livro Religião dos Espíritos. Ele tem uma mensagem magnífica, que é uma mensagem, por exemplo, no capítulo 10, que diz assim: examina a tua própria aflição. E meus irmãos, essa mensagem nos chama a atenção de uma maneira fenomenal. E não é Ian que está dizendo, não, é o Espírito de Emmanuel. Quem não gostasse, entenda com ele, viu? Mas veja só, ele diz assim no capítulo 10 do livro Religião dos Espíritos: examina a tua própria aflição, para que não converta a tua inquietude em arrastadora tempestade emotiva. Ou seja, se examinássemos as nossas aflições, nosso desequilíbrio emocional, evitaríamos muitos desequilíbrios emocionais. Tem gente que não pode ficar com uma encravada que se desespera. Tem gente que não pode ficar um probleminha que só falta morrer. E Emmanuel disse: basta examinar. Porque aí, se nós examinássemos a nossa aflição, nós veríamos qual é a raiz e o porquê nós passamos por aquele problema. E Emmanuel ele vai dizer assim: todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Aí ele começa. Detalhe: todo mundo aqui conhece os nomes das aflições. Todo mundo conhece. Quando eu começar a falar o nome, vocês vão lembrar. E ele diz assim: a aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. Lembra de Mário Sobral? Cometeu um crime diante da lei de Deus e diante da lei dos homens. Uma hora ele foi tomado de remorso. Então a aflição do fanatismo chama-se intolerância. Lembra daqueles espíritos, daquelas pessoas fanáticas por aí afora? Você diz assim: não, eu sou espírita, está repreendido em nome de Jesus, você está condenado ao fogo do inferno, sabe? As pessoas fanáticas, pronto. A consequência do fanatismo é a intolerância. Não sejamos fanáticos, nem na religião, principalmente na política, nem em futebol. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Uma pessoa altamente disciplinada sofre com a desordem. Sabe aquela pessoa que chega em casa, joga a chave do carro no canto, aí no outro dia tem que acordar cedo, quando está na hora de sair, esquece de deixar a chave do carro? Indisciplina. A consequência é a desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. Eu gosto muito desse item, que eu convido a vocês a lembrarem. Sabe aquela pessoa que mais reclama dentro de casa? É a que menos faz. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. Alguém sabe o que é sovinice? Não, né? Eu vou traduzir, algumas pessoas sabem, mas eu vou traduzir aqui para o nordestino. Sovinice é mão de vaca, pirangueiro. Uma pessoa que é pirangueira está falando da miséria. Quem está dizendo é Emmanuel, viu? Quem quiser questionar depois, quando desencarnar, procure Emmanuel e reclame. A aflição da injustiça chama-se crueldade. E Emmanuel encerra dizendo: cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico, da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Então, sabendo disso, todos nós temos que ter em mente que sofremos por consciência de causa. Mas não só vale para seres humanos. Para tudo que acontece no planeta Terra, existe uma razão de ser e um propósito. Nada que se acontece no nosso planetinha querido é por um acaso e é jogado ao acaso, jogado ao mundo, de jeito nenhum. O próprio Livro dos Espíritos, quando trata da lei de destruição, por exemplo, quando Kardec questiona se a lei de destruição é uma das leis de Deus, a espiritualidade diz: muitas das vezes Deus se utiliza da destruição para criar a renovação e reerguer novos pilares para a evolução humana. Então, não só como seres humanos, mas até mesmo a aflição causada pelos desastres, enfim, N coisas que acontecem no nosso planeta, até nisto, ao dedo de Deus. E jamais é para o nosso mal, porque Deus não é um Deus que é
maldoso. O próprio Evangelho de Jesus nos diz o quê? É um pai que não negará um filho, que não dará um filho que pede pão, uma pedra. Que não dará um filho que tem sede, uma cobra. É um pai bondoso, é um pai amoroso, mas aí nós não podemos confundir, porque o Deus que nós pregamos e que nós vivenciamos e que nós falamos dentro da casa espírita é um Deus que não culpa, mas que responsabiliza. Está lá em Mateus, então me pergunta um capítulo, a cada um segundo as suas obras. Logo, eu tenho que ter ciência de que tudo aquilo que eu fizer na minha estrada evolutiva, tudo aquilo que eu jogo para o universo, hora ou outra retornará para mim uma intensidade igual ou 3 vezes mais intenso. E aí nós temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que como nós agimos frente ao universo. Porque nós somos espíritos que estamos aqui transitoriamente, como diz Humberto de Campos, estamos transitando aqui por um tempo, logo mais deixaremos esse espaço, mas assim como Mário Sobral, um dia seremos convidados a voltar ao mesmo espaço que nós vivemos, a fim de reparar os erros que nós mesmos criamos e que nós mesmos cometemos. Não é responsabilidade do outro. Quando alguém diz assim, mas se eu casar com fulano eu serei feliz, cuidado, isso é mentira. A única e principal pessoa responsável pela sua felicidade é você. Também, para essa mesma regra, serve para isso que eu estou dizendo. Nunca será o outro responsável por aquilo que eu devo fazer ou não devo fazer. Nunca nós vamos errar por culpa do outro. É sempre por livre e espontânea vontade. Porque aí eu lembro novamente de Mário Sobral. Sabe por que a esposa de Mário Sobral necessitou acolhê-lo como filho? Porque segundo o mentor de Camilo Castelo Branco, ela foi o pivô dele ter cometido suicídio. Então todas as criaturas, uma hora ou outra, serão convidadas a voltar às mesmas cenas, os mesmos cenários, para reparar os seus próprios erros. E aí nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós plantamos no hoje. Sabe por quê? Porque o terreno do amanhã é muito incerto. Amanhã nós não sabemos como será. Nós podemos ter uma ideia, mas como serão as nossas vidas daqui a um ano? Como estará a nossa situação, a nossa sociedade daqui a um ano? Não tem a musiquinha depende de nós? Porque literalmente depende de cada um de nós. Depende da construção, depende das atitudes que nós temos hoje. Por isso, meus irmãos, que nós temos sempre que ser essas sementes e esses evangelhos ambulantes, que por onde anda, exala a luz, o cheiro do Evangelho de Jesus Cristo. Tem gente que, quando chega no ambiente, a gente sente aquela negatividade tão grande, mas já existem pessoas que, quando chegam, a gente sente a paz que aquela pessoa transmite. Existem pessoas que, quando adentram qualquer espaço, transmitem uma paz. Porque essas sim são verdadeiros apóstolos de Jesus Cristo. Nós temos que semear a paz e semear essa mensagem de boa nova, de alegria em todos os cantos que a gente passa. Independente quando nós estamos passando por dificuldades ou não. A nossa mentora espiritual, ela diz assim, a vida é fonte de oportunidade, recomece. E para mim a palavra recomeço, ela tem um significado muito especial, porque diz respeito justamente à nossa condição atual aqui na Terra. Eu posso cair, mas eu irei recomeçar. Eu posso falhar, mas eu irei recomeçar. Sabe por quê? Nós somos herdeiros da eternidade. Tempo não nos faltará. Então temos que estar tranquilos e tranquilas, porque o tempo é nosso. E nós vamos ter muitas e muitas vidas ainda para conseguir vencer esse homem velho que há dentro de nós. Porque quem acha que está passando a encarnação aqui pela última vez, cuidado, viu? Eu garanto aqui que a pessoa que tem menos encarnação aqui deve ter no mínimo 1000. Mas vai precisar voltar muitas e muitas vezes aqui para o planeta Terra. Mas para sofrer, depende do ponto de vista, porque para mim o que é sofrimento, para você pode ser uma virtude, um presente que o Pai do Céu mandou. E daí vale a consciência de cada um de nós. Porque o Espiritismo nos facilita o estudo, porém a interpretação é livre. Cada um de nós podemos interpretar da maneira que queremos. Mas somos convidados diariamente a refletir de maneira lúcida. Não há ninguém aqui presente, por exemplo, que possa dizer que desconhece a mensagem de Jesus. Levanta a mão quem não sabe que é para amar. Levanta a mão quem não sabe que é para perdoar. Levanta a mão quem não sabe que deve ser indulgente. Todos nós já sabemos de cor e salteado. O que nos falta é sair, renunciar à nossa zona de conforto e começar a parte prática, que essa é muito mais desafiadora. Porque lá fora
não é que nem aqui dentro do centro espírita, onde todo mundo ri um do outro, e lá fora sim, nós somos convidados a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui dentro. Não adianta somente ouvir. Eu venho para o centro espírita, tomo um passe, tem gente que num dia só com os 3 passos, sai daqui brilhando de passe que toma. Mas quando chega lá fora, usando a poça de lama, o passe que tomou não serviu de nada. Tem gente que toma tanta água acidificada, está tomando muita água acidificada, achando que vai ser água que vai melhorar. Não, de jeito nenhum. Vamos começar a nos melhorar e, consequentemente, as coisas virão. Joana de Ângeles, ela diz uma frase fenomenal. Ela diz que a Terra, ela é escola e hospital. Logo, quem está aqui ou está para aprender, ou está porque está doente. E tem gente que está aqui para os dois, tanto porque está doente como para aprender. E aí nós temos que ter muito cuidado com as associações, com aquilo que nós falamos, porque depende muito do ponto de vista individual de cada um. André Luiz, no livro Ação e Reação, que, pasmem, é um dos livros mais lidos de André Luiz, não é nosso lá, para quem acha, ele diz assim: cada ser está junguido por impositivo de atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Nossos atos tecem asas de liberdade ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou para a nossa perda. A lei divina, alicerçada na justiça indefectível, funciona em igualdade para todos. Mas eu gostaria de destacar a frase: nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro. Então, cuidado com as suas atitudes frente ao universo, porque nós somos responsáveis pelo nosso próprio caminho. Mas isso também nós não devemos levar jamais com um pensamento individualista. Nós somos, e nós temos que entender isso, seres coletivos. Nós estamos aqui no planeta para ajudar uns aos outros. Lembra desse mundo de regeneração que eu falei? Pois bem, quando nós tomarmos consciência de que nós temos que estar aqui, nós estamos aqui para nos auxiliar, também é um espaço para a regeneração. Mas nós somos seres coletivos. E Joana de Ângeles, ela diz que quando um ser no universo tomba e cai na fenda do mal, do sofrimento, todos nós tombamos. Mas quando um ser se ergue para a luz, todos nós também nos erguemos. Então, a partir do momento que nós fechamos os olhos para o sofrimento do outro, nós estamos mantendo em cativeiro, nós estamos nos prendendo cada vez mais aqui. Daqui só sairemos quando pagarmos o último sentido. Depende, único e exclusivamente, de cada um de nós. Porque é um estudo muito vasto, mas infelizmente o tempo que nós temos é pouco para tratar de tudo aquilo que o Evangelho tem a propor, de tudo aquilo que o Livro dos Espíritos tem a propor. Mas fica como um encaminhamento final da nossa mensagem a referência ao capítulo 7 Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, a lição O Homem de Bem, que são 2 páginas magníficas e que logo a partir, quando terminamos a lição O Homem de Bem, tem outra, Os Bons Espíritas, que é um puxão de orelha para todos nós, sem exceção. E aí eu pergunto, será que nós estamos perto de ser homens de bem, mulheres de bem, na concepção pura da palavra, ou, infelizmente, nós ainda estamos distantes? Mas outra coisa, nós também temos que naturalizar as nossas quedas e os nossos erros, porque se estamos aqui é para aprender. Logo, cair, falhar é natural. Agora, permanecer no chão é uma escolha. Então, toda vez que cairmos, vamos nos levantar, vamos erguer rumo à vitória que um dia chegará até nós. Independente de quantas vezes nosso coração Shakespeare tem esse soneto que é muito lindo, uma mensagem chamada O Menestrel, e no final ele diz assim: independente de quantos pedaços seu coração está partido, o mundo não vai deixar de girar por conta de você. Então, vamos parar de lamentar os nossos sofrimentos e agradecer a Deus, porque muito que eu tenho, muitas das vezes, falta na mesa do meu irmão. E aquilo que uma pingueira que eu tenho na minha casa, num único canto, tem irmãos aí que perderam as suas casas e todos os seus bens materiais, e até mesmo a sua vida material. Então vamos agradecer a Deus por tudo que nós temos, até no sofrimento, porque já nos dizia um irmão espiritual: o espinho, a ferida, tudo isso é amor, pois a grandeza da dor nos faz de Deus lembrar. Então é com essas palavras que eu agradeço a Deus e a espiritualidade, a oportunidade de estar aqui com vocês. Quando precisarem, é só nos chamar novamente.
e sempre estamos disponíveis. E deixo um abraço fraterno de todos que fazem a Associação de Caridade, Paz e Amor. Nós fazemos parte da Ascarpa e estendemos esse abraço a todos vocês aqui do Grupo Espírita Regeneração. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos ilumine as consciências para que lá fora possamos fazer e praticar tudo que escutamos aqui dentro. Não porque fui eu e a Luta, mas sim porque juntos nós criamos um conhecimento na tarde de hoje. Que Deus e Jesus nos abençoe. Muita paz.